Em outubro de 1962, o mundo chegou mais perto do fim do que em qualquer outro momento da história. Durante 13 dias, duas superpotências armadas com milhares de bombas nucleares ficaram frente a frente. Bastava uma decisão errada para iniciar uma guerra capaz de matar centenas de milhões de pessoas. Essa foi a crise dos mísseis de Cuba. Mas como uma pequena ilha do Caribe conseguiu colocar todo o planeta à beira do apocalipse? Essa é a história. Tudo começou alguns anos antes. Em 1959, a Revolução Cubana derrubou o ditador Fulgêncio Batista. Liderados por Fidel Castro, os revolucionários assumiram o controle do país e iniciaram profundas mudanças econômicas e sociais. Os Estados Unidos, que tinham forte influência sobre Cuba, passaram a enxergar o novo governo como uma ameaça. A situação piorou quando Fidel Castro aproximou-se da União Soviética, principal rival dos americanos durante a Guerra Fria. Naquele período, o mundo estava dividido em dois blocos. De um lado, os Estados Unidos defendiam o capitalismo, do outro, a União Soviética promovia o socialismo. Ambos disputavam influência global enquanto acumulavam um gigantesco arsenal nuclear. Em 1961, a tensão aumentou ainda mais quando os Estados Unidos apoiaram uma tentativa de invasão conhecida como a Invasão da Baía dos Porcos. Exilados cubanos treinados pela CIA desembarcaram em Cuba com o objetivo de derrubar Fidel Castro. A operação foi um desastre. Em poucos dias, as forças cubanas derrotaram completamente os invasores. Fidel saiu fortalecido e concluiu que uma nova invasão americana poderia acontecer a qualquer momento. Foi então que o líder soviético Nikita Khrushchev viu uma oportunidade. A União Soviética decidiu instalar secretamente mísseis nucleares em Cuba. Esses mísseis tinham alcance suficiente para atingir cidades como Washington, Nova York e grande parte do território americano em poucos minutos. Além de proteger Cuba, Khrushchev também queria equilibrar o jogo, já que os Estados Unidos possuíam mísseis nucleares instalados na Turquia, muito próximos do território soviético. Durante meses, navios soviéticos transportaram soldados, equipamentos e plataformas de lançamento para Cuba em absoluto sigilo. Mas esconder uma operação desse tamanho era praticamente impossível. Em 14 de outubro de 1962, um avião espião americano, o U-2, sobrevoou Cuba e fotografou claramente as bases em construção. 2 dias depois, as imagens chegaram ao presidente John F. Kennedy. A confirmação provocou um choque em Washington. Os Estados Unidos agora sabiam que armas nucleares estavam sendo posicionadas a menos de 150 quilômetros da Flórida. Kennedy reuniu imediatamente seus principais conselheiros. Alguns generais defendiam um ataque aéreo imediato seguido por uma invasão completa de Cuba. Outros alertavam que isso poderia provocar uma resposta soviética na Europa e desencadear uma guerra nuclear. Durante dias, intensos debates aconteceram na Casa Branca. Enquanto isso, o mundo não fazia ideia do que estava acontecendo. Finalmente, Kennedy tomou sua decisão. Em vez de atacar imediatamente, anunciou um bloqueio naval ao redor de Cuba. Oficialmente chamado de quarentena, o bloqueio impediria que novos navios soviéticos entregassem equipamentos militares à ilha. No dia 22 de outubro, Kennedy fez um pronunciamento histórico transmitido pela televisão. Pela primeira vez, milhões de pessoas descobriram que o planeta estava à beira de uma guerra nuclear. O clima de medo espalhou-se rapidamente. Famílias começaram a se estocar alimento. Escolas realizaram exercícios para possíveis ataques nucleares. Muitos acreditavam que o fim do mundo poderia acontecer a qualquer momento. Enquanto isso, navios soviéticos seguiam em direção ao bloqueio americano. O mundo inteiro acompanhava aquele confronto. Se um único tiro fosse disparado, provavelmente não haveria mais volta. A tensão atingiu seu ponto máximo quando os navios soviéticos se aproximaram da linha estabelecida pela Marinha Americana. Milhares de marinheiros aguardavam ordens. Por alguns minutos, que pareceram eternos, ninguém sabia o que aconteceria. Então, inesperadamente, vários navios soviéticos reduziram a velocidade e mudaram de rota. A guerra havia sido evitada, pelo menos por enquanto, mas a crise estava longe de terminar. As bases de mísseis em Cuba continuavam operacionais. Poucos dias depois, um avião espião americano foi abatido sobre Cuba. Seu piloto morreu. Muitos oficiais americanos exigiram uma resposta militar imediata. Ao mesmo tempo, um submarino soviético cercado por navios americanos quase lançou um torpedo nuclear. Sem comunicação com Moscou, a tripulação acreditava que a guerra já havia começado. Por sorte, um dos oficiais a bordo, Vasily Arkhipov, recusou autorizar o lançamento. Sua decisão provavelmente evitou uma guerra nuclear. Nos bastidores, Kennedy e Khrushchev buscavam desesperadamente uma saída diplomática. Após intensas negociações, um acordo finalmente foi alcançado. A União Soviética retiraria todos os seus mísseis de Cuba. Em troca, os Estados Unidos prometeriam não invadir a ilha. Secretamente, Kennedy também aceitou retirar os mísseis americanos instalados na Turquia alguns meses depois. No dia 28 de outubro de 1962, Nikita Khrushchev anunciou oficialmente a retirada dos mísseis.
A crise chegava ao fim. O planeta havia escapado por pouco da destruição. As consequências foram profundas. As duas superpotências perceberam que uma nova crise poderia acabar com a civilização. Pouco tempo depois foi criada uma linha direta de comunicação entre Washington e Moscou, conhecida como telefone vermelho, permitindo o contato imediato entre os líderes em situações de emergência. Também começaram negociações para limitar os testes nucleares e reduzir o risco de um conflito mundial. A crise dos mísseis de Cuba tornou-se o momento mais perigoso de toda a Guerra Fria. Durante 13 dias, o destino da humanidade esteve nas mãos de poucos homens. Hoje, mais de 60 anos depois, esse episódio continua sendo um poderoso lembrete de como decisões políticas, militares e diplomáticas podem definir o futuro de milhões de pessoas. Porque em outubro de 1962, o mundo realmente esteve apenas um passo do apocalipse. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para acompanhar mais histórias que mudaram o mundo. Até o próximo vídeo.